em situações e ocasiões especiais como essa. A gente sempre pensa num sermão, a gente sempre pensa numa pregação que tem a ver com o momento, com a situação, com a circunstância. Sempre fazemos assim em nossa igreja, isso é um hábito meu, inclusive, como pastor. Eu tenho pregado todos esses últimos domingos, né, os irmãos têm suportado, porque a gente tem deixado os outros pastores que têm mais, digamos assim, sensibilidade à Covid-19, estão mais expostos, mais em isolamento. Eu venho, mas com muita cautela, com muito cuidado, com todas as recomendações de higiene e de isolamento que eu posso aqui junto com o pessoal. Então, eu comecei a pensar essa semana, e a gente, como domingo passado, a gente também pregou sobre ceia, e foi diferente. E a gente geralmente tem trazido pregação, porque eu tenho sido convidado para participar de algumas lives, de algumas igrejas, e para entrevistas, e as pessoas sempre perguntam para mim, como é que tem sido pregar nesse tempo, como é que tem sido pregar para a igreja nessa geração. Eu confesso que nesses 31 anos de ministério pastoral, eu nunca imaginei passar por uma experiência dessa. Nunca imaginei passar por um tempo desse. É um tempo difícil. Eu dizia para a Denise hoje como é difícil para nós estarmos aqui diante de aparelhos celulares, de notebooks, com a igreja toda praticamente vazia, somente esses irmãos que nos auxiliam, poucos, com muito cuidado. Então, amados, é muito difícil, não é fácil. Não é fácil você pregar para um público que não existe. Nós sabemos que por trás dos celulares, por trás dos aparelhos, existe com certeza um público que está em casa nos assistindo. Inclusive, nós já falamos aqui em lugares que jamais nós alcançaríamos, porque nós temos público na Argentina, nós temos público em Portugal, nós temos público nos Estados Unidos, mas é tudo muito difícil. E nós temos pregado sobre esperança, nós temos pregado sobre a bondade de Deus, nós temos pregado sobre a fidelidade e a misericórdia de Deus. Eu tenho escrito sobre isso. É sobre isso que eu tenho mandado também pequenos áudios para os membros da nossa igreja, e esses áudios também, de no máximo 3 minutos, têm se espalhado. Alguns irmãos têm dado um feedback sobre os devocionais de áudio e sobre os devocionais escritos, dizendo como têm sido abençoados, e sempre são palavras de ânimo, palavra de esperança, palavra de fé, palavra de conforto, de consolo, porque nós entendemos que são dessas palavras que nós precisamos nesse momento. Então eu fiquei pensando, pregar o que hoje? Ou pregar sobre o que? Ou pregar sobre quem? E eu começo a pensar sobre algumas personagens bíblicas que nós já pregamos várias vezes aqui, que são mães, exemplos e modelos de mãe, como Ana, por exemplo. Eu já preguei tantas vezes sobre Ana. Ana é uma personagem bíblica que eu tenho uma profunda paixão pela sua pequena história. E cada vez que eu leio a história de Ana, parece que a história se renova e o Espírito Santo de Deus me traz ensinos novos. Nós poderíamos falar sobre Agar. Eu me lembro, hoje de manhã eu falei sobre isso. Quantas mensagens eu já preguei sobre Agar, a mãe de Ismael, a concubina de Abraão. Eu já preguei tanto sobre essa mulher, que nem da linhagem, digamos assim, dos judeus era, mas que tem uma história linda de superação, de visitação de Deus, e que tanta coisa nós podemos tirar da história dela.
E tantas outras personagens bíblicas, irmãos, que as narrativas históricas não estão ali apenas para falar de eventos e de fatos, mas eu não tenho dúvida que estão ali para trazerem ensinamentos para a minha vida e para a sua vida. E eu busquei uma história que, ao mesmo tempo, ela trouxesse para nós um momento de dificuldade, trouxesse no seu escopo, trouxesse no seu rastro, o momento que nós estamos vivendo, um momento de pesar, um momento de perda, um momento de tristeza. E esse é um momento difícil. E que momento difícil. Eu vi um pedido de oração e eu penso que nós temos que orar sobre isso. Alguém colocou lá, orem pelos filhos que perderam suas mães com o Covid-19. Eu creio que nós temos que orar por isso. Antes de vir para cá, o pastor João José, que participou da live que eu fiz quinta-feira no grupo de homens de honra, e vou participar de uma live da igreja dele segunda-feira às 18 horas. Ele me falou que a denominação que ele fez parte em São Luís perdeu essa semana 2 pastores. Os 2 eram irmãos sanguíneos. Os 2 não tinham 50 anos de idade. Nesse caso não foi filhos que perderam a mãe, mas foi uma senhorinha, ele disse para mim, que perdeu os 2 filhos pastores. Agora, essa semana, um morreu na terça e o outro morreu ontem. Esse é o momento que nós estamos vivendo. E eu comecei a pensar numa personagem que estivesse vivendo um momento assim, mas que também a história dela trouxesse, de certo modo, lição de esperança para nós. E eu fui levado a refletir, e eu já refleti nessa história algumas vezes aqui na igreja, e peço a Deus hoje para que o Espírito Santo possa trazer ensinos novos para mim e para você. Sobre a viúva de Naim. Eu queria te convidar para abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, e já começa com algo excepcional, com algo singular, porque nenhum outro evangelista narra essa história. Somente Lucas é o evangelista que vai narrar a ressurreição do filho desta viúva. E essa história está em Lucas 7, a partir do verso de número 11. E nós vamos ler até o 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Deixe sua Bíblia aberta, querido e querida, porque nós talvez possamos fazer menção de um ou outro verso durante a exposição desse texto. Nessa introdução, eu queria logo lhe chamar a atenção a respeito de 4 verdades, de 4 pontos nessa introdução que eu julgo extremamente relevante, importante. É que esse milagre ou esse sinal tremendo que Jesus Cristo faz, trazendo da morte para a vida o filho de uma viúva, ele se segue, se você perceber,
exatamente a cura que Jesus opera à distância, a cura do servo de um centurião romano. Mateus também registra a cura desse servo em Mateus capítulo 8. E é interessante, como eu disse a vocês, porque Lucas, com exclusividade, registra esse fato, registra esse episódio. E o entendimento que nós temos, querido e querida, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele, com solícita misericórdia, Ele ajuda essa mãe viúva em profundo desespero, ressuscitando o seu filhinho amado. E aí nós entendemos que o Cristo poderoso, Ele demonstra consternação, Ele demonstra misericórdia, Ele demonstra essa empatia, não apenas com pessoas poderosas, como era no caso o centurião romano, como também com pessoas simples, como era aquela viúva. É a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção. A segunda coisa que eu queria chamar a sua atenção, querido e querida, é que Lucas diz que quando Jesus se aproximava da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. É interessante o que certo comentarista bíblico chamado Wiersbe, ele diz a respeito do encontro de duas multidões que acontecem aqui, ou de dois grupos específicos que acontecem aqui. É muito interessante o que ele chama a atenção. Preste atenção nisso. Esse comentarista diz que um grupo se alegrava com as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, mas o outro grupo estava envolvido em tristeza devido à visitação da morte. E é verdade, porque a Bíblia diz que uma numerosa multidão ia com Jesus, estava em festa, mas saindo da cidade vinha um enterro de gente se lamentando, de gente chorando por causa do menino que tinha morrido. Esse comentarista diz que aqui há o encontro de dois filhos únicos. É interessante. Eu não sei se você tinha parado para pensar nisso, porque se encontram dois filhos únicos. Um estava vivo, mas destinado a morrer, Jesus Cristo. O outro estava morto, mas destinado a sair da morte para a vida, que era o filho da viúva. Em terceiro lugar, o encontro entre dois sofredores. De um lado, estava aquele que é chamado homens de dores, Jesus Cristo. Do outro, estava uma viúva infeliz, devido à morte de seu único filho. E, finalmente, esse comentarista diz que aquele encontro era o encontro de dois inimigos. Dois inimigos se encontravam ali. De um lado estava aquele que é o Senhor da vida, do outro lado estava a morte. Preste atenção que coisa interessante esse comentarista diz a respeito do encontro dessas duas multidões. A terceira coisa que eu chamo a sua atenção ainda na introdução dessa reflexão é que o verso número 12 nos revela a profunda gravidade da situação. Lucas diz: saía ao enterro do filho único de uma viúva e grande multidão ia com ela. Eu queria chamar a sua atenção, embora eu não tenha tempo para discorrer a respeito dos detalhes dessas três coisas que eu vou falar agora e que são relevantes nessa história. Porque nós podemos fazer uma leitura breve e passar despercebido a respeito de aspectos culturais que são relevantes nessa história. A primeira coisa é que um jovem tinha morrido. Um jovem tinha morrido. Nós não sabemos a idade dele, nem a causa da morte dele, mas sabemos que era um jovem. E segundo a tradição oriental, não era uma bênção perder um filho jovem, pelo contrário, era
uma maldição. Em segundo lugar, querido, esse jovem, além de morrer jovem, ele era filho único. Perceba as coisas que Lucas vai trazendo, esses detalhes da Escritura, que são detalhes da vida cotidiana das pessoas e que se misturam com detalhes da vida como ela é, da vida como ela se processa no dia a dia, de coisas que eu e você vivemos. É uma mulher que perde seu filho jovem, e seu filho jovem, se não bastasse, era seu filho único. Mas há uma terceira coisa que Lucas chama a atenção nessa história e é relevante. É que a mãe deste menino, desse jovem, ela era viúva. Talvez, depois da perda desse menino jovem, esse fosse o fato mais difícil. Porque quem cuidava das mães viúvas eram os filhos na cultura palestiniana, na cultura oriental. E quando Lucas diz isso, o que significa dizer é que essa mulher, aparentemente, ela não vai ter mais cuidado de familiar nenhum. Ela vai ter que viver agora debaixo da proteção e do cuidado de pessoas que queiram lhe fazer o bem, segundo a tradição judaica, segundo a tradição oriental. Eu preciso parar aqui e dizer, você já prestou atenção na complexidade dessa situação? Perceba, você já olhou a história e percebeu que ela não é uma história comum? Você entende que essa história, ela é recheada de aspectos extremamente complexos e difíceis, iguais a algumas histórias que eu e você talvez conheçamos, ou quem sabe, talvez até nós já vivemos, já experimentamos situações que a gente olha, observa e a gente diz, não há saída. Não temos o que fazer, nós estamos perdidos, não há mais condição para nós. Eu fico pensando que aquela mulher que está saindo com aquele enterro, que está saindo com seu filho morto, além da dor dilacerada no coração de perder seu único filho, ela também carregava consigo a preocupação de não mais ter ninguém que pudesse talvez cuidar da sua vida. Em quarto e em último lugar, querido e querida, ainda nessa introdução, o que me chama a atenção é que diante desse quadro de extrema complexidade surge Jesus Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Lucas diz, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho único de uma viúva. Eis que surge Jesus na história. A história trágica, a história complexa, a história difícil, uma história aparentemente sem saída, uma história aparentemente sem solução. Eis que surge Jesus. Assim como Jesus aparece em várias histórias registradas e relatadas pelos evangelistas, e nós sabemos, pessoas em situações extremamente difíceis. Essa é uma situação complexa, de difícil resolução, mas aquele que estava entrando na cidade é o Senhor dos Senhores, aleluia, é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, é aquele que tem poder sobre a vida, é aquele que tem poder sobre a morte. Ele se encontra com aquela mulher, ele se encontra com aquele enterro. E nós sabemos, queridos e queridas, pela nossa própria história,
que quando Jesus entra na nossa história, a história da nossa vida muda. Quando Jesus entra na nossa história, assim foi comigo, assim foi com as pessoas que estão aqui, assim foi com muitas pessoas que estão me ouvindo nessa transmissão, assim foi com muitas pessoas que eu conheço, pessoas que estavam destinadas à morte, pessoas que estavam destinadas a perecer, pessoas com a vida totalmente desregradas, pessoas, queridos, com a vida que só o poder de Deus, mas hoje tem suas vidas transformadas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eis que surge Jesus, eis que surge Jesus. E tudo isso só foi a introdução. Mas o que é que essa história, pastor Alcimar, além dessas verdades introdutórias, que já são ricas, eu creio, para nós, porque você pode maturar, você pode ruminar a respeito delas, e você pode linkar com contextos e conjecturas ou conjunturas que você experimenta e vive, e que eu experimento e vivo. E já pode fazer as devidas aplicações para a sua vida. Mas nós queremos tirar 3 lições nesse final de tarde. Eu queria tirar, na verdade, 3 percepções. Foram 3 percepções minhas nessa história. A primeira percepção que eu tiro é o profundo sentimento de compaixão de Jesus Cristo. Isso está no verso 13. Quando Lucas diz que o Senhor se compadeceu dela. E diz para ela, não chore. Jesus se compadece dessa mulher. Chega junto dela e fala para ela, não chore. E quando eu estava refletindo nesse texto, eu me lembrei que como pastor eu já presenciei alguns pais enterrarem seus filhos, inclusive aqui nessa igreja. E eu imagino que não há dor pior para um pai do que essa, porque a dor de enterrar o filho foge à naturalidade da vida, porque geralmente os filhos enterram seus pais. E nós entendemos que o coração daquela mulher está profundamente devastado, porque ela não apenas está enterrando um filho, mas ela está enterrando o seu único filho. E Jesus se aproxima profundamente compadecido daquela mulher. E quando eu olho essa expressão que Lucas coloca, que Jesus se aproxima e se compadece daquela mulher, imediatamente, querido e querida, eu sou levado a refletir aquilo que Mateus diz no capítulo 9 do seu evangelho, verso 35, 36, que diz, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, e vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse era o sentimento de Jesus Cristo. Essa era a atitude de Jesus Cristo, uma atitude e um sentimento profundamente tocante. De alguém que tem um coração profundamente carregado de sentimento, de compaixão e de empatia. E nós lemos os evangelhos, eu desafio você a ler os evangelhos, e você vai ver quantos registros existem de pessoas que estão no profundo poço, estão em profunda desgraça, são pessoas discriminadas, são pessoas alijadas, são párias da sociedade judaica, são pessoas desprezadas, mas que quando Jesus olha para elas, Jesus olha com os olhos de compaixão.
Jesus olha com um olhar de empatia. Eu gosto daquilo que o grande pregador presbiteriano Hernandes Dias Lopes diz a respeito dessa compaixão de Jesus nesse texto. Ele diz: essa mulher viúva enlutada não pede nada, não espera nada, está apenas mergulhada em sua dor, naufragando nas ondas revoltas de suas lágrimas. Mas Jesus enxerga na sua dor e se compadece dela. As entranhas de Jesus se movem e ele se inclina, ou verdade, ele inclina seu coração cheio de ternura para ela. É assim que a gente vê a pessoa de Jesus Cristo, com esse coração cheio de compaixão, querido e querida. E eu estava lendo outro comentarista da área pentecostal, chamado Mia Pelman, e ele diz algo interessante a respeito disso. Ele diz: os milagres de Cristo eram credenciais da sua missão divina, e eu creio nisso. Alguns teólogos defendem isso, e eu creio isso. Eu não sou teólogo, mas eu acredito nisso. Que os milagres de Jesus eram credenciais de que ele era o Messias. Mas esse teólogo diz: porém, jamais eles eram operados de modo mecânico, desprovido de sentimento. A mola propulsora de suas operações era a compaixão. Ele era comovido. Isso tomava conta do seu coração. É isso aí, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus não curava apenas como uma credencial do seu messianismo, apenas para mostrar que ele era poderoso, que ele operava milagres, sinais e maravilhas. Não, Jesus, ele curava, Jesus, ele operava sinais e maravilhas porque ele se compadecia das pessoas. E é interessante que essa é a única vez no Evangelho de Lucas que Jesus é demonstrado ou é mostrado com essa emoção. E essa palavra no original, se compadece, significa que as suas entranhas entraram em movimento, indicando uma forte emoção. É isso que significa. E ele chega para aquela mulher solitária, aflita, abatida, sozinha, e diz para ela: não chores. Aleluia, aleluia. São duas palavras, não apenas de um consolo vão, mas são palavras que manifestam o mais intenso poder do consolo divino. E é sobre isso que eu queria que você e eu entendêssemos nessa tarde. Que quando nós falamos que Jesus se compadece de nós, não é algo simplesmente da religião, não é algo simplesmente mecânico, queridos, mas que manifesta o poder consolador de Deus. E aí, para a gente encerrar esse ponto, dessa percepção da compaixão de Jesus, a gente pode dizer que ainda hoje, Jesus nos vê em nossa aflição e nos consola em nossa dor. Ele sabe o que nós pensamos, sabe o que nós passamos, Ele sabe a nossa dor, Ele conhece a minha realidade, a tua realidade. Ele se identifica com o meu sofrimento e com o teu sofrimento. E geralmente eu digo, querido e querida, que para mim, eu não sei para você, mas para mim é muito bom saber que eu sou alvo dessa compaixão extraordinária do Senhor Jesus Cristo. Porque em meio às minhas lutas, em meio às minhas dores, em meio às minhas angústias e tribulações, eu sei que eu tenho um Deus que não é uma divindade qualquer. Ele não está morto, Ele está vivo, que é profundamente compassivo, empático e solidário com a minha dor e com o meu sofrimento.
e que tem a graça suficiente, aleluia, para nos fazer continuar, mesmo que a dor seja dilacerante, mesmo que a dor seja grande. Ele tem graça poderosa e imensurável. Louvado seja o seu nome. Mas vamos para uma segunda percepção. A primeira percepção é a percepção da compaixão de Jesus. A segunda percepção, querida e querida, é que nós percebemos o poder inigualável e inesgotável daquele que é o Senhor da vida, Jesus Cristo. Veja que Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo, inclusive, tem poder para banir a morte e a tristeza, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, de 55 a 57. Eu acho interessante o que certo comentarista, que eu gosto muito da literatura do Novo Testamento, eu cito ele de vez em quando aqui, chamado William Hendrickson. Ele diz a respeito desse texto. Ele diz que essa é a primeira vez que Lucas chama Jesus de Senhor. Se você prestar atenção, se fizer a leitura do Evangelho, você vai ver isso. Essa é a primeira vez que Lucas chama Jesus de Senhor. E Hendrick se diz que isso não é por acaso. Esse é um contexto particular. Chamar Jesus de Senhor aqui tinha um objetivo. Nós sabemos que Jesus era Senhor. Nós sabemos que Ele era mestre. Nós sabemos que Ele era Salvador, diz Hendrick, sim. Mas ele diz agora, Lucas quer mostrar que aquele Senhor tem poder sobre a morte. Que a morte não tem poder sobre Ele. Que ali caminhava um jovem que ia ser sepultado, ia ser enterrado. Mas apareceu o Senhor, aleluia. E a vida veio àquele que estava fadado a ser sepultado. É por isso que Hendrick se diz que Lucas não chama Jesus de Senhor nesse texto agora por acaso. É que ele quer mostrar que Jesus é o Senhor até sobre a morte. E aí, queridos e queridas, nós temos que entender que o Cristo que nós estamos anunciando aqui nessa tarde, que diz para aquela mãe enlutada, para aquela viúva chorosa, não chores, é o mesmo que não apenas tem poder para estancar as lágrimas e o choro daquela mulher, mas Ele é poderoso para trazer o seu filho da morte para a vida, aleluia. E mais uma vez eu quero citar Meyer Pearlman. Ele diz: o príncipe da vida possuía autoridade para ordenar ao jovem o retorno à vida. O toque de Jesus simbolizava o seu poder para impedir o triunfo da morte. A vida encontrara-se com a morte, a procissão fúnebre tinha que parar. Que coisa maravilhosa. Eu me encanto com os comentários desses camaradas que são crentes, que não são apenas academicistas para ficar buscando o original, diz isso e aquilo, mas um comentário desse, é isso aí. A procissão da morte, quando se encontra com a vida, tem que parar. Ali estava o Senhor de todas as coisas, aquele que tem o poder inigualável, aquele que tem o poder inesgotável. Aleluia. E aí, amados, a palavra soberana do Senhor Jesus Cristo, dada naquele ambiente de morte para aquele menino, para aquele rapaz, sem se preocupar em transgredir, inclusive, a lei cerimonial que o impedia de tocar em defunto, porque ele tocou o esquife. Ele ordena: jovem, eu te mando, levanta-te. E ninguém resiste
a voz daquele que tem poder sobre tudo e sobre todos, louvado seja o nome do Senhor. É a mesma voz que disse para Lázaro, depois de 4 dias de morto: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Louvado seja o seu nome. Amados e amadas, nós poderíamos gastar tantas palavras neste ponto para falar sobre o poder de Jesus Cristo. Mas basta dizer que Ele trouxe da morte para a vida esse menino. Agora, querido e querida, deixe-me dizer uma coisa. A Escritura Sagrada em Hebreus 13 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo não mudou, Ele continua o mesmo. Ele continua demonstrando o seu poder inigualável, inesgotável, sobre tudo e sobre todos, aleluia. E nós podemos dizer nessa tarde que nós somos alcançados por esse poder. E eu penso que aqui, queridos e queridas, há uma aplicação profundamente espiritual. Porque nós podemos nos encantar com o milagre, e de fato nós temos que nos encantar com o milagre. Porque Jesus trouxe da morte para a vida um menino, mas há um milagre maior, que Ele continua operando. E esse milagre é trazer da morte espiritual para a vida espiritual, pecadores miseráveis como eram eu e você. E agora nós temos vida. E esse é o maior milagre que pode ser realizado em nossa vida. Nós podemos dizer, queridos e queridas, que Jesus Cristo, com seu poder inigualável, inesgotável, Ele pode curar hoje, Ele pode fazer sinais hoje, Ele pode fazer prodígios hoje, Ele pode fazer maravilhas hoje, e o povo se encanta com esse Cristo que faz maravilhas, e nós devemos nos encantar. Ele continua fazendo, mas o maior milagre é Ele salvar um pecador. É Ele trazer da morte para a vida aquele que está morto espiritualmente. E Ele continua fazendo isso. E eu quero terminar com a terceira e última percepção. Finalmente nós percebemos que a intervenção de Jesus Cristo redundou em temor e glorificação a Deus. No verso 16, Lucas diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e visitou o seu povo. Aleluia! E aí certo comentarista diz: qual o efeito desse grande milagre? O efeito é o impacto causado pelo milagre que foi sentido na reação e nas palavras daquela multidão. O temor e a reação típica diante de uma grande intervenção de Deus, seguido pelo louvor. E aí nós entendemos que a percepção aqui é que Jesus não é, como eu disse, meramente mais um profeta, não. Jesus é o próprio Deus, como diz Lucas que está visitando o seu povo, aleluia, Lucas diz isso. O povo entendeu que Deus estava visitando o povo. E aí eles passaram a glorificar a Deus. O que podemos dizer disso tudo? A realidade é que a era messiânica tinha chegado. O Messias prometido a Israel, o Filho de Deus, estava no meio do povo, fazendo coisas magníficas e poderosas. Nós entendemos que quando Deus age sobrenaturalmente, a honra e os méritos não devem recair sobre aqueles que são simples instrumentos usados pelo gracioso poder de Deus. A honra e a glória devem ser dados somente a Deus. Ele é quem merece toda a honra, glória, louvor e adoração. E eu quero dizer que Deus continua visitando poderosamente o seu povo. Jesus Cristo não mudou. Ele continua agindo em nós, sobre nós e através de nós. E a Ele seja a honra, a glória, hoje e eternamente.
Amém, amém e amém. Meus santos e minhas santas, quais são as aplicações que essa pregação nos traz nesse final de tarde? Os meninos do louvor já podem subir. A primeira aplicação é que o Deus que nós conhecemos e servimos não é uma divindade qualquer, desprovida de sentimentos e de empatia. O nosso Deus se compadece, Ele ama, Ele é abundante em graça e misericórdia, aleluia. Creia nisso, querida mamãe, querida irmã. O nosso Deus não é uma divindade qualquer, desprovida de sentimentos. O nosso Deus, Ele tem compaixão, Ele ama, Ele tem graça e tem misericórdia. A segunda aplicação que eu tiro dessa história é que o Deus que nós conhecemos e servimos não é uma divindade qualquer. Ele não é um falso Deus. Ele é o Deus eterno e poderoso, Criador de tudo e de todos, aquele que detém poder sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a própria morte. É importante que nós entendamos isso, querido e querida, nós não servimos a uma divindade qualquer. Essas falsas divindades que têm olhos, mas não veem, como diz o Salmo, têm bocas, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus é vivo, aleluia. E Ele continua no controle de todas as coisas. Creia nisso. Creia nisso. Confie nele. E finalmente a terceira e última aplicação. O Deus que nós conhecemos e servimos não é uma divindade qualquer, desprovida de vida. Ele é o Deus que merece toda honra e glória. Tudo deve ser feito em nome dEle e para a glória dEle. Ele reina soberano hoje e eternamente. Amém. Aquele Cristo que ressuscitou aquele menino naquele dia, com aquela viúva desesperada, é o Cristo que nós anunciamos no Evangelho. É o Cristo que nós pregamos. E nessa tarde, final de tarde, Ele pode abençoar você. Pai querido, Pai amado, te damos graça e te louvamos, Senhor, por esse tempo de reflexão da palavra. Ó Deus, nós hoje vimos a história dessa viúva que perdeu seu único filho. E as lições ou as percepções que nós tiramos desse texto. O Cristo que se compadece. O Cristo que tem empatia, aleluia. O Cristo que vê a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa luta. Que não está alheio. O Cristo que tem graça, aleluia. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor visite, por favor, aquelas mamães especial que estão hoje se sentindo solitárias, estão passando por lutas, que elas compreendam que há um Deus no céu que se compadece delas. Em segundo lugar, Senhor, nós vimos que o poder desse Cristo é inigualável, inesgotável. Ele tem poder sobre a morte. Ele continua operando. Mas o maior milagre que Ele fez foi nos tirar da morte para a vida em termos espirituais. E nós pedimos que o Senhor visite o Teu povo espiritualmente, Senhor. Acima de tudo, aqueles que estão se sentindo frios ou fracos na fé. Que com a ordem soberana Tua, ó Jesus, eles possam sair do estado de frieza, talvez de quase morte, da sala de UTI espiritual onde estão, para novamente a alegria. Porque a palavra diz que o Senhor trocou o nosso cântico, o Senhor trocou as nossas vestimentas. Finalmente, Senhor, nós vimos nessa tarde que a honra e a glória é do Senhor.
quando aquela ressurreição aconteceu, o teu povo glorificou a Deus. Que a honra e que a glória seja tua. Amém. Amém e amém.